Olá pessoal, mais uma vez aqui, tudo bem com vocês, né? Bom, então agora a gente vai continuar com essa aula de fatorial. Na aula anterior eu dei alguns exemplos para vocês, né, de como agir em relação às operações envolvendo fatorial. E mostrei para vocês, no caso aqui eu destrinchei bastante a divisão, né? Mas eu não misturei a soma com a multiplicação ou a divisão com a subtração. E agora a gente vai misturar. Muito bem, então vamos lá, vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Suponhamos que aqui em cima eu tenha 5 fatorial mais 2 fatorial dividido por 3 fatorial. Qual é a melhor maneira de fazer essa conta aqui? Gente, tem vários jeitos. Eu vou fazer aquela que a princípio parece ser a mais óbvia, tá bom? Bom, 5 fatorial é 120, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 e 3 fatorial é 6. A maioria das pessoas, creio que tentaria fazer assim. 122 dividido por 6. E agora a gente simplifica essa fração aí, ó. Divide por 2, né? Dá 61 em cima e 3 embaixo. 61 terços. Perfeito. Agora, existe uma outra maneira da gente fazer, que é a de agrupamento, colocar em evidência. Bom, a ideia é você olhar para todos os fatoriais que nós temos aqui e enxergar qual é o menor de todos. Bom, o menor de todos é o 2. Como o 2 é o menor de todos, quer dizer que ele está presente em todos os outros fatoriais. O 2 está aqui dentro e o 2 está aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer os fatoriais até o 2. 5, 4, 3, 2. E vou parar aqui. 3 fatorial. Bom, 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho duas parcelas em cima que contêm o 2 fatorial. E eu tenho uma parcela embaixo que contém o 2 fatorial. Ué, sendo assim, vamos colocar esse 2 fatorial em evidência. Ó. Então, ele vai multiplicar o 5 vezes 4 vezes 3, mais o 1, né? Que a gente vai colocar em evidência aqui. Aí, ó, esse 2 fatorial aqui, vezes um número, quer dizer que aqui em cima a gente não tem mais somas. Tá vendo? Dessa forma, então, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial de baixo. Olha lá. 5 vezes 4 vezes 3, 60. 60 mais 1, 61. 61 terços. Você pode até pensar, poxa, mas é muito mais fácil fazer o que foi feito em cima. Concordo, porque aqui os fatoriais são pequenos. Então, eu estou te dando uma dica de como fazer, mas se os fatoriais forem grandes. Eu não comecei com um fatorial muito grande, apenas para explicar. Então, agora a gente vai aumentar isso daqui um pouquinho. Então, vamos ver aqui, ó. Suponhamos, então, que a gente tem agora essa situação aqui, ó. Eu vou misturar bem isso daqui agora. Vamos pegar 15 fatorial, vamos exagerar. Menos 12, mais 13 fatorial. E aqui embaixo eu vou colocar 14 fatorial menos 12 fatorial. Bom, note que aqui já não é legal você utilizar esse processo aqui, ó, de desenvolver tudo um por um. 15 fatorial é muito grande. Aí, ó, a maneira legal é a gente utilizar o que foi feito embaixo. Eu vejo o que dá para colocar em evidência no meio dessa galera toda. O menor de todos é o 12. Quer dizer que o 12 está em todas essas 5 parcelas aqui, ó. Então, eu vou descer o 15 até o 12 e vou parar. 12 já é 12, né? 13 vezes 12 fatorial. 14 eu desço até o 12 e o 12 fica quieto aqui. Ok, então vamos colocar o 12 em evidência aqui agora. Vamos tirar ele daqui. Colocando em evidência, quem que ele vai multiplicar? O 15, o 14 e o 13. O 1, né, para virar 12 fatorial. E o 13. E embaixo, colocando o 12 em evidência, ó, quem que ele vai multiplicar? O 14 e o 13, menos 1, né?
Pronto, ó. Agora eu posso cancelar esse 12 fatorial com esse 12 fatorial aqui. Olha lá, cancelando, prontinho. Agora, sobraram apenas alguns produtos pequenos e uma soma. Sobrou muita coisa não, né? Ó, 14 vezes 13, 3 vezes 13 é 169. Mais um 13, 182. Menos 1, então 181, embaixo. Sumiu o parênteses. 13 mais 1 é 14, né? Então, tá aqui, ó. 15 vezes 15 é 225. Tira um 15, dá 210. 210 vezes 13, vamos fazer de cabeça aqui, ó. 210 vezes 13 dá 2.730. Então, este número aqui, ó, é 2.730. Mais 14, 2.744. Pronto. Vamos ver se dá para dividir por 3. 4 e 4 e 8, 10, 17. Não, não dá. Então, eu nem vou tentar procurar nada. Nem por 3, nem por 7. Deixa assim mesmo. Ou seja, ó, se você não trabalhar com técnicas de agrupamento, talvez você resolver fatorial por fatorial seja algo impossível. Imagina você ter que fazer o produto de 15 até 1. Gente, 15 vezes 14 vezes 13 já deu um número grande, já deu 2.730. Imagina 2.730 vezes 12, vezes 11, vezes 10, ou seja, é muita coisa. Não é legal você resolver um por um nessa situação. Bom, então, quando você tiver fatoriais em que você mistura soma, subtração, divisão, multiplicação, né? O interessante é você apelar para colocar em evidência. Veja o que tem de fator comum, coloque em evidência, reduza esses fatoriais e desenvolva. Porque a ideia de você trabalhar com fatorial é você sumir com ele. É engraçado isso, mas é exatamente isso, tá? Bom, agora vamos supor que a gente tenha exercícios do tipo simplifique. Bom, aqui na verdade eu tenho um exercício tipo simplifique. Ó. Eu tinha isso, simplifiquei para isso. Mas vamos supor que você tenha letras ao invés de números. Como que a gente resolve, né, expressões envolvendo fatoriais? Como que a gente simplifica essas expressões? Muito bem, coloquei aqui para vocês 3 exemplos em que a gente tem que simplificar essas expressões fatoriais aqui. Bom, então vamos fazer uma por uma. Vamos descer isso aqui um pouquinho, para não ficar misturado, né? Bom, primeira expressão, vamos lá. Ó. A gente tem n menos 1 fatorial dividido por n. Se você quiser raciocinar a princípio com um número, tudo bem, não tem problema. Vamos jogar um número aqui, ó, só para entender. O que quer dizer aqui? Ó? Quer dizer que você tem um número embaixo e o antecessor dele em cima. Vamos supor, se embaixo for 10 fatorial. Quer dizer que em cima tem que ser 9. E como que a gente simplificaria isso? A gente desceria o 10 até o 9 para cortar o 9, né? Sobraria 1 sobre 10. Fácil. Se quiser até colocar 0,1, não tem problema. Mas aqui não tem número, aqui tem letra. Então, a gente tem que trabalhar de forma genérica. Então, qual que é a ideia? É você descer o maior até o menor. E entre n menos 1 e n, o maior é o n. E como que você faz essa descida? Você sempre vai descendo de uma em uma unidade. Então, começa o n, aí ele multiplica quem? O antecessor, que é n menos 1. E para, porque eu quero que pare exatamente no n menos 1 fatorial, para eu poder cancelar. Ah lá, ó. Vai sobrar 1 sobre n. Acabou. Então, quando a gente tem que trabalhar com simplificação de fatoriais, é só você fazer isso, tá? E, obviamente, né, vírgula, esse n aqui, ó, ele não pode ser 0. Ah, mas não existe o zero fatorial? Existe, que é 1. Só que 0 fatorial é 1, ok. Mas aqui no final, ó, ficou 1 sobre n. Aí, este n aqui não pode ser 0, não. Até porque, se for 0, olha o que a gente teria aqui, ó. 0 menos 1, ou seja, menos 1 fatorial. A gente teria um fatorial de um número negativo. Vejamos a segunda aqui, ó. Temos um n menos 1, n mais 1, n fatorial e n menos 3.
Então, a ideia é você simplificar alguém de cima com alguém de baixo e vice-versa. A gente, então, tem que ver quem está mais próximo de quem. Ó, se a gente perceber bem, o n mais 1 está bem mais próximo do n do que do n menos 3. Porque o n mais 1 é 4 unidades acima, né? E o n menos 2 está ali agarradinho com o n menos 3. Então, eu vou descer os maiores até os menores próximos. Bom, o n menos 2 ele é maior que o n menos 3. Então, eu vou descer o n menos 2 até o n menos 3. Ou seja, eu tenho o n menos 2, eu tiro uma unidade, ó. Olha lá, desço uma unidade, que a ideia é você ir tirando de 1 em 1. Ou seja, n menos 3. Chegou onde eu queria. E o n mais 1? O n mais 1, eu tenho ele aqui, então eu vou tirar uma unidade. Ou seja, n menos 0, próprio n fatorial. Nem precisa do parênteses. E aí, agora, eu consigo cancelar os fatoriais todos, ó. Então, o n menos 3 fatorial vai embora com esse daqui. E o n fatorial vai embora com esse daqui. Pronto, não tem mais fatorial. Ó. E nem fração. Sumiu. Logo, o que a gente tem agora? Ó? Uma distributiva para ser feita. Esse fatorial aqui eu esqueci de apagar. Uma distributiva normal, igual a matemática. Ó. Então, vamos lá. N vezes n, n ao quadrado, menos 2n. A ordem que você utiliza, você que escolhe, né? Agora o n vai no 1, então mais n. É uma bolacha muito boa, mais n. Menos 2 vezes 1, menos 2. Aqui dá para juntar, então, o menos 2n com o mais n. Então, menos n, menos 2. E acabou. Não tem como você fazer mais nada aqui, tá bom? Bom, já nesse último aqui, ó, tem uma subtração para azedar as coisas. Então, vamos desazedar isso daí. Primeiro, como aqui tem uma soma, eu não posso simplesmente reduzir alguém de cima para cortar com alguém de baixo, né? Então, eu tenho que pensar em colocar em evidência. Quem é o menor de todos aqui? O n menos 2. Então, eu vou descer todo mundo até o n menos 2. Então, eu tenho n, passa pelo n menos 1, termina no n menos 2. O n menos 2 é o que eu quero. E o n menos 1, descendo uma unidade, chega até o n menos 2. Quando desce uma unidade, a pessoa pode ficar doente, né? Bom, aí, ó, então a gente vai cortar todos os n menos 2 daqui, que é a mesma coisa que colocá-los em evidência e depois cortar, né? Mas já vou tirar agora, então, ó, o n menos 2 fatorial com o n menos 2 fatorial com n menos 2 fatorial, ou seja, aqui sobra 1, né? Porque você está dividindo todo mundo por n menos 2 fatorial. Aí, ó, sobrou uma distributiva para a gente fazer. Então, fica n vezes n, que é n ao quadrado, menos n. Então, aqui, ó, vai ficar o n ao quadrado menos n. E aqui embaixo, n menos 1. E não tem como fazer mais nada, né? Porque você não pode cortar esse menos 1 aqui com n menos 1, né? Isso não existe, tá? Bom, então é isso. Ó. Quando você vai trabalhar com o fatorial de maneira genérica, a gente faz a mesma coisa do que faz com os números, porém, genericamente. Isso aqui não deixa de ser número, né? Ah, com um detalhe, né? A gente encontrou isso daqui, mas vimos que o n não pode ser 1, porque embaixo não pode dar 0. Por que não poderia ser 1? Olha aqui no começo, ó. n menos 2, né? Então, você teria 1 menos 2. Você teria menos 1 fatorial. Teria o fatorial de número negativo também. Já no começo. E no final, você teria uma divisão por 0. Primeiro mandamento da matemática, não dividirás por 0. Tá certo? Bom, pessoal, então o fatorial é isso. Espero que vocês tenham entendido como que trabalha com o fatorial nessas duas aulas que eu dei aqui. E a partir da próxima aula, então, a gente vai voltar aí para o princípio fundamental da contagem e os demais conteúdos de análise combinatória, tá certo? Um abraço.